Oi pessoal, aqui é a Juliana Arida e esse é o InovaHC Podcast. A nossa convidada de hoje é a Renata Bonaldi, co-founder e CEO da SleepUp, a startup que busca democratizar o acesso a tratamentos de distúrbios do sono. Tudo bom, Renata? Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui. Obrigada. Renata, queria começar então perguntando um pouco mais sobre você e sua trajetória. Você é engenheira têxtil e hoje é CEO e empreendedora na área da saúde. O que fez você vir parar no universo da inovação e saúde? Olha, uma ótima pergunta. Eu sempre fui apaixonada por inovação, né? Sou engenheira de formação, mas trabalhei minha vida inteira com inovação disruptiva, trabalhando com intraempreendedorismo, né? Nas empresas que eu trabalhei. Então, hoje eu busco captação, tento convencer investidor. Onde eu trabalhava, eu buscava também captação, ali, recursos dentro da empresa. Então, sempre tive esse mindset inovador e sempre quis empreender, né? Eu acho que eu sempre soube que eu iria empreender, me preparei para isso. E, enfim, aí morei fora há muito tempo, morei 6 anos fora do Brasil, fiz meu doutorado. Tenho formação em engenharia têxtil, mas acabei me especializando em outras áreas. E aí eu comecei a interagir muito com a área do sono, a área da saúde, na verdade, né? O sono veio um pouquinho depois. E aí me apaixonei pela área da saúde e uni, né, minha experiência em tecnologias vestíveis na área da saúde. E como que foi esse processo de você sair dessa área de inovação fechada e você ter o gatilho de eu vou ser empreendedora mesmo? Sim, não, teve um gatilho assim muito importante, né? Eu fiz o meu MBA, que foi na Universidade de Manchester, e no MBA que eu estudei o uso de tecnologias vestíveis para doenças crônicas, né? Eu queria identificar ali o potencial do mercado, já pensando em identificar uma oportunidade de empreender, né? Então, eu fiz essa pesquisa no Brasil e nos Estados Unidos, e aí a gente perguntou, né? Eu perguntei para os respondentes, que doença crônica que as pessoas queriam tratar com o uso de tecnologias vestíveis. E distúrbios do sono apareceu em primeiro lugar no público feminino. Então, daí que surgiu o assunto sono, né? E aí que eu comecei a investigar e aprofundar em pesquisas e vi que realmente existia uma grande demanda de mercado. Né? Então, foi o MBA, né? E foi onde a gente identificou essa demanda, essa oportunidade. Mas o gatilho mesmo foi a licença maternidade, né? Eu saí da licença maternidade, fiquei 6 meses de licença e foi quando eu comecei a estruturar a empresa, né? Eu falei, bom, agora vai, agora eu vou empreender. Eu acho que dá aquela coragem a mais, né? De você querer fazer algo alinhado com o propósito, que traga benefícios para as pessoas, que cria algum impacto social. E aí eu saí da licença, pedi demissão. E no dia seguinte eu estava começando no programa do Founder Institute, que é uma aceleradora, né? Uma aceleradora de startups. E essa foi só a primeira. Hoje a gente já passou por hoje mais de 10, mas esse foi o gatilho, né, da transição. E entrar nessa área da saúde te deu medo em algum momento, nesse começo? Você veio da área de engenharia, já estava em inovação e falou, acho que eu vou para a saúde mesmo. A área da saúde, assim, como eu sempre trabalhei com projetos de alta complexidade, muitos que envolviam a saúde, sempre trabalhei com pesquisa e na área de, enfim, o comitê de ética, sempre trabalhei com ciência, né? Então, fui pesquisadora, então tem esse perfil híbrido de pesquisa e a área da saúde é uma área que me encanta muito por cuidar de pessoas, né? Então, eu unia as duas coisas e assim, a área da saúde é uma área que exige muita validação, exige muita comprovação, validação, né? Você mexe com a saúde das pessoas, então é muito sério. É uma responsabilidade muito grande. Empreender na área da área da saúde é muito difícil, né? É muito regulamentado. Mas acho que quando a gente tem esse alinhamento de propósito e oportunidade de mercado, então acho que isso aqui importa, né? Mas o medinho dá sim, com certeza. Até entrando mais nessa parte da área da saúde, então, eu queria trazer alguns dados. Você hoje é uma empreendedora na área do sono e a insônia, a gente sabe que pode se tornar uma doença crônica, né? A Associação Brasileira do Sono diz que 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia e esse dado seria como se 90% da população da Alemanha sofresse com esse problema. E segundo o Instituto do Sono, 45% da população paulistana se queixa de dificuldade para dormir. Esses dados são muito chocantes e eu queria te perguntar
se a sacada da Slipap foi unir esses dados com um bom modelo de negócio. Sim. Daí que vem o nosso propósito de democratização, né? Porque que a gente entendeu? A gente viu que o gap era muito grande, ele é muito grande. Então, a gente tem 45% da população com problema, 1 a cada 3 pessoas com apneia do sono, 22% da população com insônia crônica. Então, é muita gente. E quando a gente olha para os profissionais da saúde disponíveis, a gente vê que tem menos de 500 médicos com título de especialista em sono, menos de 30 psicólogos do sono, que são os que realizam a psicoterapia, que é o padrão ouro para tratar insônia, né? Não é um medicamento. Então, a gente viu que existia um vale enorme entre a demanda, né, de pessoas que precisam de ajuda e as ofertas de tratamento existentes. E um outro problema é o medicamento, né? Quem consegue ter algum acesso a médico, algum tratamento, acaba tomando medicamento, que não trata as causas da insônia. Ele gera efeitos colaterais, dependência, tolerância, então não trata, né? Então, a gente tem poucos tratamentos que tem não são eficazes. Então, a gente pensou, como que a gente pode fazer para resolver isso? Então, vamos pegar o que funciona, que é a psicoterapia, com uma técnica específica, que é a terapia cognitiva comportamental para insônia. A gente pegou essa técnica, que é realizada num consultório com um psicólogo, digitalizou para um software médico, com a mesma eficácia clínica. Então, hoje, a terapia digital, ela traz o mesmo desfecho clínico que um acompanhamento presencial, um tratamento presencial. Isso está comprovado por nós e por vários outros estudos. Então, é dessa forma que a gente conseguiu, no modelo de negócio, então, digitalizar, né, um protocolo clínico que já existia, a gente transformou ele num software para democratizar e dar acessibilidade a todas as pessoas, independente de classe social, localização. Então, é um aplicativo que as pessoas podem baixar e usar, né, com validação clínica. Foi difícil para você se apropriar desse mundo clínico, não vindo da área da saúde? Como que foi esse processo de entender esse problema? Olha, eu já sou quase uma médica, eu já sou quase uma psicóloga, viu? Porque eu acho que quem é empreendedor adora aprender, né? Aprende rápido, adora aprender. Então, como eu sempre gostei, para mim é muito natural. Eu adoro, eu aprendo, entendo tudo, todas as técnicas, enfim. Para mim foi super natural, gosto bastante. Mas algumas classes de profissionais da saúde são um pouco mais difíceis, com certeza. Enfim, muita responsabilidade, né? Então, a gente toma muito cuidado até no nosso produto para não sair do escopo de cada profissional de saúde, para não, por exemplo, a gente não vai prescrever medicamento em hipótese alguma, esse é um ato médico, a gente sempre toma muito cuidado para não sair do escopo, né, correto que a gente tem os profissionais da saúde. A Slipap, ela se apresenta como a primeira plataforma de terapias digitais, com monitoramento contínuo para melhorar o seu sono. Como que funciona isso, de fato? Como que você separou esse mundo médico do que você é capaz de atender via essa plataforma? Sim, o que a gente traz é o desfecho clínico, né? Então, a gente tem... A Slipap é um aplicativo, é um software médico. Ele é considerado, perante a Anvisa, como um software médico, né? Então, a gente traz uma intervenção clínica, né? Então, a gente trabalha junto com os médicos, a gente tem modelos de negócio que são combinados, né, com o uso de medicamento, por exemplo, mas a gente interage, né? Acho que, no geral, o produto ele é, por si só, um produto médico. Eu não sei se ajudou a esclarecer um pouco da pergunta. Eu aproveito para perguntar o que seriam, então, os produtos da Slipap? Como que funciona? A gente fala tanto de terapia digital, o que é esse software? O que ele faz? Não, exatamente. Então, o software, ele tem... Hoje, no produto da Slipap, a gente tem os protocolos clínicos, então é a terapia cognitiva comportamental, que é um software autoguiado. Então, são 7 módulos, são técnicas, exercícios, atividades que o usuário vai realizando todos os dias. Então, ele recebe a notificação pelo celular, clica e vai realizando. São diferentes técnicas psicoterapêuticas que ele vai realizando todos os dias, ou quando ele consegue, né, quando ele tem tempo, às vezes 2 vezes por semana, enfim. Cada pessoa tem o seu ritmo. Então, ele vai realizando, vai passando de tópico em tópico e vai progredindo na jornada terapêutica.
Então, a gente tem esse protocolo, a gente tem o de mindfulness, né, terapia cognitiva baseada em mindfulness, e a gente tem diários do sono, diário de medicamento, a gente tem testes clínicos, anamneses. Então, a gente faz um acompanhamento da jornada através de testes clínicos periódicos, a gente personaliza a jornada da terapia com as anamneses iniciais, a gente tem também a telemedicina, né, para profissionais na área do sono, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, a gente disponibiliza eles também. E mais recentemente a gente entrou um pouco na área de exame domiciliar do sono. Então agora a gente está oferecendo também o exame domiciliar do sono, que é outra demanda muito grande, porque a gente tem hoje, pelo SUS, por exemplo, menos de uma polissonografia por ano por município, né? Então a polissonografia é o exame padrão na área do sono. Então a gente trouxe também essa solução, ela é mais recente para a Sleep Up, e dessa forma a gente tem uma plataforma completa, né, com a jornada completa do paciente que tem problemas de sono. Como que a pandemia afetou a Sleep Up? A gente sabe que, enfim, muitos empreendimentos foram impulsionados, muitos acabaram deixando de existir por causa da pandemia. Como que a Covid-19 afetou? Olha, essa foi a primeira grande barreira que a gente teve, né? Então, a gente terminamos lá o programa de aceleração. Em dezembro, a gente estava incorporando a empresa, né? Aí, em janeiro, fevereiro, a gente pensou, bom, vamos captar. Agora vamos captar dinheiro para desenvolver o nosso MVP, né? Então, janeiro, fevereiro, conversando com os investidores. Aí, em março, começa a pandemia. A gente falou, não, acabou, não temos reunião presencial, acabou, o que a gente faz, né? Não vamos desistir da Sleep Up. Aí, a gente começou a participar de editais. Aí, a gente participou de um edital da Samsung, que foi o que a gente conseguiu, nosso primeiro aporte, nosso primeiro investimento, né, de 250 mil. Então, foi um programa, um programa da Samsung, e ela que viabilizou o nosso MVP que a gente lançou em junho de 2020. Então, a gente lançou, de fato, o MVP no meio da pandemia, no meio do caos. Então, foi assim, um momento complicado também, porque a Sleep Up é fundada por mulheres, né? Eu tenho filho, minhas sócias também, todo mundo tem filho. Então, imagina, o caos na pandemia, a gente tentando colocar um produto no mercado, com um bebê em casa, não sabendo o que está acontecendo, tendo que trabalhar, tendo que cuidar do filho, cuidar da casa. Então, assim, foi um desafio muito, muito grande. Mas deu certo, a gente conseguiu lançar, e aí de lá para cá, enfim. Aproveitando esse gancho, Renata, eu vou te perguntar, então, sobre empreendedorismo feminino. O Brasil ele atingiu a sua melhor marca de mulheres empreendedoras recentemente, e hoje elas representam 34% do mercado de empreendimentos. Mas a gente sabe que não tem nada a se comemorar com isso. As mulheres hoje ocupam apenas 38% de cargos de liderança no país, são as que menos recebem investimentos, e suas startups representam apenas 4,7% do ecossistema nacional. Esses são dados do Sebrae, da Endeavor e da Grant Thornton. Como que é estar você e suas sócias, como é vocês estarem nesse grupo que atua num sistema predominantemente masculino? É complicado, né? Eu sou engenheira de formação, convivi minha vida inteira na faculdade com homens, né? Nas empresas que eu sempre trabalhei em grandes empresas multinacionais, empresas predominantemente masculinas. Então, essa é um pouco da minha jornada, e a minha sócia, que é minha irmã gêmea, ela é cientista da computação, ela também sempre conviveu muito né, na faculdade, enfim, com homens. Ela liderou grandes grupos, né? Ela tem uma experiência na gestão de desenvolvedores, né? Liderou grandes grupos já em outras empresas de desenvolvedores, então ela tem bastante familiaridade em lidar com homens. Então, acho que isso que ajudou um pouco a gente, mas é complicado. É complicado porque a gente sabe que a mulher tem que se provar mais, ela tem que conquistar muito mais através de entregas e confiança antes de fato conseguir o investimento, né? Então, nosso primeiro investimento na rodada pré-seed foi realizado de pessoas que já me conheciam há mais de um ano. Pessoas que conheceram ali quando a Sleep Up não era nem um PowerPoint ainda. Então, quem investiu na Sleep Up é porque conhecia a Renata e a Paula. E sabia do nosso potencial, de toda a competência e preparação que a gente teve para isso. Mas é muito, muito difícil mesmo, porque os investidores são homens, a grande maioria é homem,
As teses, elas são teses de investimento que não estão tão vinculadas, né, com o empreendedorismo feminino em muitos casos. Eu digo, no nosso caso, no caso da Slipap, as duas fundadoras são extremamente técnicas, né? A Paula é a CTO, então eu tenho a sorte de ter uma CTO mulher que é uma pessoa de extrema autoconfiança. Então, a Slipap, ela, do quesito empreendedorismo feminino, ela está um pouco fora da curva mesmo, porque a gente tem essas competências e foi construindo. Ela, a gente morou muito tempo fora, a gente tem ali graduação, pós-graduação, enfim. Mas não é a realidade de muitos empreendedores no Brasil, não só mulheres, mas no geral, realmente é um problema. Tem que realmente melhorar essa questão de diversidade de investimentos, porque ela é bem seletiva, assim. Voltando um pouco agora vamos falar sobre a validação da Slipap. Ela conseguiu esse marco da Anvisa. Então, é a primeira plataforma de terapias digitais aprovada pela Anvisa, que é esse marco na regulação de dispositivos digitais para a saúde. Queria te perguntar, Renata, como que foi esse processo, né? Por onde vocês começaram? O que vocês tiveram que enfrentar nessa validação clínica, que a gente sabe que é muito importante na área de inovação em saúde? Sim, com certeza. Bom, a gente começou com um produto, né, um software médico que não tinha, né? O Brasil ainda não estava, a regulamentação no Brasil, a Anvisa não estava preparada para receber, né, esse produto aqui. É tudo muito novo, ele ainda está sendo implantado em várias regras regulatórias aí de outros países. Mas a gente começou, quando a gente fundou a Slipap, né, como a gente vem da área de exatas e ciência, a gente falou, não, a gente vai validar. Eu não quero colocar um aplicativo de wellness no mercado, eu quero colocar um software médico que tenha validação, que as pessoas possam confiar, que o sistema de saúde possa confiar, que tenha credibilidade e que, de fato, trate as pessoas e a gente meça isso, né? Que seja uma saúde baseada em evidência e em valor. Então, desde o começo, a gente começou a preparar isso, tá? O que a gente vai medir, que dados que a gente vai captar. Então, o nosso dashboard, o nosso BI, ele foi sempre muito desenhado para medir tudo, né? E bem no comecinho, a gente começou a entender como que seria essa aprovação, o que precisaria. E aí a gente foi preparando. Então, toda a validação clínica, ela é fundamental. Então, deixa eu entender se está funcionando, quantas pessoas eu vou medir. Então, tem existem protocolos de validação clínica que a gente segue, né? Que são de testes randomizados ou são de resultados de uso de vida real. Então, tem várias formas de medir, mas não é uma única vez que a gente mede, não. A gente mede de forma contínua, né? Obteve a aprovação da Anvisa, tem que continuar medindo, continuar aprimorando, continuar melhorando. Não é que nem um remédio, né? Você provou que ele funciona, aplica para a Anvisa e pronto, sai vendendo. O software, ele é um processo contínuo, né? Você vai aprendendo com o consumidor, com o usuário, vai desenvolvendo a experiência do usuário, vai melhorando e vai entendendo o perfil clínico das pessoas que você trata, enfim. É todo um processo contínuo. Então, isso a gente fez e a questão da segurança também, né? Então, acho que são os dois principais pontos, a eficácia e a segurança. Então, é um produto seguro, tem efeito colateral, as pessoas vão... a gente vai colocar algum algoritmo, alguma coisa lá que as pessoas vão tomar decisões erradas e vão piorar a saúde. Isso é gravíssimo, né? Então, a gente teve que fazer todo um estudo, preparar, enfim, uma documentação e essa documentação para submeter para a Anvisa é uma documentação viva, dinâmica. A gente, imagina, a cada download, a cada upload, né, de aplicativo na loja que a gente faz de uma nova versão, a gente precisa atualizar todo o dossiê. Então, nossa, é uma trabalheira enorme. E de uns tempos para cá, alguns meses para cá, a Anvisa publicou o novo marco regulatório, aí regulamentando certinho, mas o Slipap já tinha obtido essa certificação já desde 2021. Então, esse processo foi feito aqui, e agora a gente está no processo do FDA dos Estados Unidos e do CE Mark da Europa. Quanto tempo para validar tudo isso, né? Desde que vocês falaram, não, a gente vai ser um software que vai ser validado até realmente conquistar esse marco? Olha, são uns bons meses aí, eu acho. Que ele faz parte de um projeto, né? De como você trata os dados. Então,
começa no desenho do projeto, né? Como que você vai, de fato, validar, medir segurança, medir resultado clínico, mas preparar a documentação, e eu acho que aí uns 6 meses entre preparar a documentação e ter o resultado, então não é rápido. Sim, e é o investimento, né? O recurso financeiro que, para uma startup em estágio inicial, assim, é loucura, né? Na verdade, a gente acabou fazendo muita coisa própria, né? Eu tenho, né, das minhas experiências anteriores, eu tenho também a certificação em auditoria, então eu tenho, de certa forma, experiência nessa parte. Então a minha sócia, a gente que colocou a mão na massa e fez boa parte de toda a documentação, aprendeu a fazer, porque no estágio inicial da startup você não tem recurso para investir nisso, né? Uma equipe de mulheres com todas as habilidades possíveis e necessárias. Exatamente. A mulher ela tem que ser multitask, né? A gente se vira, faz acontecer. Uma pergunta super transparente sobre esse processo, né? Como que foi a relação de testes e comercialização, né? Como que vocês atravessaram esse período sem poder comercializar, mas precisando da grana para rodar o produto? Então, o que a gente fez, a gente tem algumas versões do produto, né? Então, a versão mais básica, ela não tem o protocolo clínico completo. Então, a gente tinha segurança de comercializar aquela versão mais básica que não tinha os protocolos cognitivos e comportamentais da terapia em si. Então, dessa forma que a gente fez, mas esse é um ponto crítico mesmo. Essa pergunta é muito importante, porque como que na área do software médico não é um ponto assim tão... ele é crítico, obviamente, né? Na teoria, nenhum aplicativo de saúde que realiza intervenção, prevenção, reabilitação, diagnóstico, acho que são esses. Nenhum deles poderia estar comercializando, operando sem aprovação da Anvisa, na teoria. Mas na prática é o que mais tem, basicamente todos, né? Então não tem uma lei tão rígida em relação a isso. Então por isso que tem muito aplicativo no mercado que não deveria ter, porque mede questões de saúde, mas não tem. Você falou muito sobre a parte técnica, o quanto que a validação clínica era um requisito de projeto desde o primeiro momento para vocês, né? Qual que é a sua visão geral sobre o que está faltando hoje no Brasil, dentro do empreendedorismo científico, né? Das startups onde é necessário mais atribuições técnicas, habilidades, deep techs e etc.? Olha, essa é uma ótima pergunta. Você fala de Deep Tech e Health Tech, é que os investidores querem sumir, né? Eles saem todos da sala. É incrível como no Brasil as pessoas têm pavor. Você fala de hardware, então, meu Deus do céu, os investidores querem sumir. Mas na área da saúde não tem como não ser uma Deep Tech, não tem como não ser. Precisa se aprofundar, precisa de capital para investir nessas validações. Então, isso é o que dificulta muito esse tipo de empreendedorismo no Brasil. E o que a Sleep Up fez? Vamos atrás de fomento. Né? Então, a gente obteve o fomento da FAPESP, né? Então, a gente teve FAPESP 1, FAPESP 2. Então, a gente busca editais de pesquisa que, num estágio inicial de uma startup de saúde, ajudam muito, porque é um recurso, né, do governo que a gente usa para P&D. Então, a gente foi atrás disso. Mas é uma dor muito grande das startups, porque elas estão no comecinho ali, precisando validar o produto, e elas precisam de recursos para validar, e os investidores não querem colocar dinheiro em validação, eles querem colocar dinheiro em go-to-marketing, em venda, né, em marketing e equipe de venda. Então, no nosso caso, a gente trabalha muito com fomento, né? Renata, o Brasil hoje ele tem cerca de 242 milhões de celulares inteligentes, os smartphones. Ou seja, existe uma proporção considerável de brasileiros que têm acesso a aparelhos que baixem aplicativos, não necessariamente a internet, né? Porém, qual que você acha que ainda é o maior desafio de democratizar a saúde via dispositivos digitais? Olha, eu acho que a literacia digital mesmo, né? A gente tem uma boa parte da população que não sabe ler, né? A gente tem uma boa parte da população que tem um aplicativo, mas não tem espaço ali para 10 mega no aplicativo.
que não consegue, que tem ali só o WhatsApp e não consegue fazer download de mais nada. Então, a gente tem pessoas que têm dificuldade de visão, enfim, eu acho que a palavra democratização, ela tem vários níveis, né? Então, no caso da Sleep, a gente está no primeiro nível, né? Calma, a área do sono é uma área que você paga 600, 700 reais a consulta com o médico do sono. É extremamente elitista, inacessível. A gente está abrindo uma primeira porta para trazer esses profissionais e esse recurso de uma forma mais acessível para toda a população, mas a gente sabe que o caminho é muito longo, né? Até conseguir, de fato, dar acessibilidade. E esse é um ponto que nos traz muito para o varejo farmacêutico, que é um modelo de negócio que a gente está adotando e se fortalecendo recentemente. Então, a gente está entrando aí em mais de 35 mil farmácias, com o objetivo de estar no primeiro ponto de contato das pessoas com a saúde, que é a farmácia, né? Que é o hub de saúde, é o polo ali da atenção primária da comunidade. Então, o farmacêutico é o primeiro ponto de contato. Então, a gente tá vendendo Sleep como medicamento digital na farmácia para ajudar nessa acessibilidade. E uma outra ação que a gente está fazendo é a aplicação para a Conitec, né? A aprovação de tecnologia pelo SUS. Então, com isso, a gente consegue também ampliar um pouco mais a democratização para pessoas que dependem do SUS, especificamente. E a gente sabe, claro, que é um processo contínuo de user experience, de aprimorando o aplicativo para que ele se torne mais intuitivo e inclusivo possível, colocando áudio ao invés de texto, enfim. Tem vários recursos que precisam ser considerados para que a gente consiga cada vez mais incluir todos, né, nos recursos digitais que o sistema de saúde público e privado oferece. Mas a gente teve um avanço muito grande na pandemia, né? Então, quem não sabia o que era telemedicina, hoje sabe. Quem não sabia o que era WhatsApp, hoje sabe. Então, à medida que a gente vai tendo a necessidade, eu acho que as pessoas vão se transformando e vão aprendendo. Mas ainda assim, claro, a gente está muito longe dos países desenvolvidos, onde, né, a saúde digital já está muito mais evoluída. Estamos chegando no finalzinho do nosso podcast. Queria te perguntar alguns resultados da Sleep. Quantos que se vocês têm já o número de pessoas que foram atendidas, resultados concretos de gente que conseguiu melhorar o seu distúrbio do sono? Ah, com certeza. Isso é o que a gente mais mede, né? Isso a gente sabe com certeza ao pé da letra, né? Inclusive, a gente vai estar essa semana, quinta e sexta, no Congresso de Medicina do Sono, Paulista de Medicina do Sono, com um simpósio, apresentando os nossos resultados. Então, a gente tem resultados muito bons. A gente está com, acho que, mais de 60 mil pessoas que já se beneficiaram. E alguns resultados interessantes que dá para explicar aqui é que com um mês de uso da Sleep, em média, as pessoas dormem 30 minutos a mais. Elas têm uma redução de uns 30, 40 minutos de latência do sono, né? Então, as pessoas, elas aprendem a dormir, a adotar comportamentos. Então, quem deita na cama sem sono e fica esperando ali o sono chegar, isso é a latência, né? Isso é um comportamento ruim. Então, a gente tem que deitar na cama quando estiver com sono e dormir em até 30 minutos, né? O saudável. Então, a gente melhora muito essa métrica também. A gente melhora a métrica de eficiência do sono, que é o tempo que a gente fica dormindo, de fato, em relação ao tempo que a gente fica deitado na cama. Então, a gente melhora em 10% essa métrica. A gente mede métricas de índice de insônia, índice de higiene do sono. Então, são métricas que a gente consegue melhorar em torno de 5 a 6 pontos, que é super alto. Eu estou falando métricas aqui que a pessoa não conhece muito, mas o importante é que as pessoas dormem melhor, acordam menos, pegam no sono mais rápido. E, enfim, a gente está muito contente com esses resultados. São resultados que estão muito, muito parecidos mesmo com os resultados de tratamentos presenciais. Por fim, Renata, uma dica então para mulheres que gostariam de empreender na área de tecnologia e saúde. Eu acho que são várias dicas, né? Eu acho que são vários os desafios. Então, eu sempre tenho as dicas, acho que padrões, né? Então, enfim, identificar um problema que seja de fato um problema, que as pessoas queiram pagar por esse problema, que tem alguém para pagar por esse problema, seja um problema real, faça muita validação mesmo
validação de modelo de negócio, validação de problema, pergunta, né, aplica questionário, faz entrevista de profundidade, design thinking, enfim, de tudo, antes de fato de começar a investir na startup. Se prepara, eu acho que estudar muito, participar de programas de aceleração e incubação, isso ajuda muito a gente a aprender, porque não tem MBA que ensina a colocar uma startup de pé, não tem. Tem que ter muito esse perfil de curva de aprendizado rápido, de ser dinâmica, de ser multitask. Então, acho que a gente aprende muito com os erros dos outros, a gente aprende muito observando as outras startups, então tem que estar no meio do ecossistema, tem que estar nas incubadoras, tem que fazer network. Então, assim, é engraçado porque a gente tem que dividir nosso tempo, né? Tem a operação, mas a gente tem que ter um tempo para network e a gente tem que ter um tempo para captar investimento. Então, assim, saiba que você vai alocar como fundador ali uma boa parte, pelo menos ali uns 30% a 70% do tempo, indo atrás de investidor, captando recurso ali, aqui e mantendo relacionamento com os investidores. Então, essa parte ninguém fala, né, para as startups, para as empreendedoras e empreendedores, mas essa é uma parte que não é uma parte legal, porque é muito mais legal a gente cuidar do negócio, colocar o negócio para operar e conversar com os clientes. Então, tem esse lado. Enfim, tem vários outros desafios, né? Montar equipe, eu acho que saber lidar com essas questões do empreendedorismo feminino em si. E, bom, acho que essas são algumas das dicas. A gente está chegando no fim do nosso podcast. Renata, quero te agradecer pela presença de hoje. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Espero ter estimulado e inspirado um pouco. Empreender é uma jornada muito, muito difícil, mas ela é muito gratificante, né? Então, acho que é muito difícil a gente ver um empreendedor que se arrependa de tudo que fez, por mais que a startup tenha dado errado, não tenha... Mas, assim, o aprendizado é tanto e a gratificação. E eu acho que é tanto propósito envolvido que tudo vale a pena, né? Mas saiba que o tomo pode ser muito grande e tem que tomar muito cuidado. Mas é isso, espero ter inspirado e eu fico à disposição para todos me acharem aí nas mídias. Renata Redondo Bonaldi no LinkedIn, ali no site da SleepUp também, sleepup.com.br, no aplicativo SleepUp também, a gente está à disposição. Obrigada. Eu sou a Juliana Arida e esse é o Inova HC Podcast.